Isaías 38, o versículo 1 e 2. Olha só o que diz lá. Naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, e veio a ele o profeta Isaías, filho de Amós. Ele disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não... Versículo 2, olha lá. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. Continuação, olha lá. E disse: ah, Senhor, peço-te, lembra-te agora que andei diante de ti em verdade e com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E Ezequias, e Ezequias chorou muitíssimo. O que eu quero que você entenda, irmãos? O Ezequias recebeu uma notícia que muita gente não gosta de receber. O quê? Que ele iria partir, irmãos. Quem está preparado para partir? Ninguém, irmãos. Quem está preparado para receber uma notícia de que vai morrer? Ninguém. Só que fato é, todos nós vamos. Nós não vamos ficar. Agora, no caso de Ezequias, tinha um agravante, irmãos. Põe em ordem a casa. Ou seja, precisava arrumar as coisas. Quando você, irmãos, precisa colocar as coisas em ordem, é porque as coisas estão o quê? Bagunçadas. Você só arruma o que está bagunçado. Você chega para a criança, arruma o seu quarto, porque o quarto está limpinho? Porque tem alguma coisa errada. A oração dele começou, irmãos, um tanto hipócrita. Andei, passado. Fiz, passado. Num determinado tempo da vida dele, Ezequias fez muita coisa boa. Mas naquele momento, aonde o Senhor falou para ele, põe em ordem a casa não estava em ordem. A casa não estava, as coisas não estavam em ordem, irmãos. Então eu preciso entender, peraí, eu preciso parar, verificar o que não está em ordem e arrumar. Eu preciso verificar o que não está certo, irmãos, e começar a arrumar. Peraí, o que todos nós queremos a salvação, todos nós queremos a eternidade, todos nós queremos ir para o céu. Eu não acredito que se eu perguntar para alguém aqui, quer ir para onde? Alguém vai levantar a mão, eu quero ir para o inferno. Ninguém, irmãos. Todo mundo aqui quer ir para o céu, amém? Só que talvez demanda de esforço. Talvez vai demandar de uma postura de cada um de nós. Pastor, às vezes, irmãos, esse esforço não é nem tão grande. Às vezes esse esforço não é nada além do normal. É realmente parar e colocar em ordem. Às vezes o que Deus pede para mim e para você, irmão, para organizar a vida, não é nada difícil não, é coisa que demanda de pouco esforço. Eu tenho um exemplo aqui, ontem eu até estava estudando sobre isso, 2 Reis capítulo 5, se eu não estiver enganado é o versículo 13 ou 14. 2 Reis capítulo 5, já te falo o versículo exato aqui, 2 Reis, é isso mesmo, 5,13, olha lá, 2 Reis 5,13, e então chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram e disseram: meu pai, se o profeta te pedisse, se dissesse alguma grande coisa, porventura não faria? Quanto mais dizendo ele, lava-te e ficarás o quê? Purificado. No caso aqui, irmãos, do Naamã, ele tinha um porém na vida dele. E precisava resolver esse porém. Coloca o versículo primeiro para a gente entender lá o primeiro. Olha lá. Só para você entender como que era. Naamã, capitão do exército, rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. Este homem era herói valoroso, porém o quê? Ele tinha esse porém. Ezequias iria morrer e tinha um porém na vida dele. Põe em ordem põe em ordem a casa. Aqui, irmãos, o Naamã também tinha esse porém.
E o profeta Eliseu disse para ele: vai no rio Jordão e dá 7 mergulhos, e ficará completamente purificado. Ah, irmãos, o Naamã não gostou dessa proposta. O Naamã falou: não. Onde já se viu? Tem rio em Arbana, tem rio em Farfar, tem rio em Damasco, tem rio não sei na onde, tem um monte de lugar muito mais limpo do que o Jordão. Por que eu tenho que mergulhar no Jordão? Por que eu tenho que fazer isso? Por que eu tenho que fazer aquilo? Por que eu tenho que fazer? Talvez, irmãos, o maior problema da gente botar a casa em ordem é realmente tentar entender o porquê. Por que não posso isso? Por que aquilo? Por que aquilo outro? Por que? Irmãos, eu quero ir para o céu, glória a Deus. Qualquer um quer ir para o céu. Agora, irmãos, por que eu vou querer ficar achando motivo para não fazer? Volta no 13, olha lá. Os seus servos, os funcionários de Naamã, deram uma resposta aqui, irmãos, realmente usados por Deus, que essa resposta pode se aplicar à minha vida e à sua vida em várias circunstâncias, em várias situações. Então chegaram a eles seus servos e lhe falaram e disseram: meu pai, se o profeta te dissesse uma grande coisa, porventura não faria? Se o profeta te pedisse algo de muito valor para você ficar purificado dessa lepra, você não faria? Se te falassem: você tem que pagar tanto para ir para o céu, você não faria? Se te dissesse: você tem que fazer isso aqui, você não faria? Porventura não faria? Quanto mais dizendo: lava-te, ficarás o quê? Purificado. Não era uma coisa difícil, não era uma coisa impossível de se fazer, não era uma coisa que fugia ao alcance de Naamã fazer. A mesma coisa, irmãos, quando Uzias chegou ao profeta, ao rei Ezequias, o que ele disse não era difícil, o que ele disse não era impossível. A palavra de Deus diz: quem crer e for batizado será. É difícil batizar, irmãos? Trazei todos os dízimos na casa do? Pelo que deixai a mentira e falai a verdade. Você está entendendo que o que Deus está te pedindo não é difícil, irmãos? Para você entrar no reino dos céus? O que Deus está te pedindo não demanda de um esforço tão grande assim. O que Deus está querendo de mim e de você não é impossível de se fazer. O que nós está ao nosso alcance fazer, nós podemos fazer. Não é difícil fazer. Talvez alguns estão carregando, porém, há anos, porque se recusam a dar um mergulho. Não é nem 7, é 1. Quem crer e for batizado será? Você está entendendo? Aí outro dia me questionaram: pastor, para tomar a Santa Ceia tem que ser batizado? Não necessariamente. Mas por que a pessoa que quer tomar a Santa Ceia não se batiza? Você está entendendo que uma coisa está ligada à outra? Eu creio em Jesus para participar do corpo e do sangue, mas eu não creio em Jesus para passar pelo batismo? Ah, pastor, mas é que eu tenho uma situação na minha vida para consertar, por isso eu não me batizei. Mas está tomando a ceia? Você está entendendo que tudo está ligado? Então talvez os poréns da nossa vida precisam ser resolvidos. Talvez algumas situações da nossa vida precisam dessa tomada de decisão, desse esforço, dessa decisão de fazer o que realmente vai levar a gente ao céu, glória a Deus. Então talvez chegou o momento de falar: peraí, por que não estou fazendo? Por
Por que não estou dando a Deus o que é de Deus? Por que não estou servindo ao Senhor da maneira que o agrada? Já que não é tão difícil assim, é possível. Não é difícil, depende de nós fazermos. Depende de nós agirmos. Talvez estamos tentando acharmos algumas desculpas, alguns pretextos para não fazer tal. Mas na verdade, irmãos, o que esses homens falaram para Naamã é a mais pura verdade. É difícil? Não. E por que não faz? Não é difícil, é que nós não estamos fazendo. Ezequias, arruma a casa. Ele virou o rosto para a parede e orou, irmãos. Eu não sei, o texto não relata, irmãos, que oração Ezequias fez, irmãos. O texto não diz propriamente que palavra que ele deu, não diz. Não fala o que ele falou com Deus ali. Eu não sei o que Ezequias falou com Deus, mas eu sei que depois daquela oração, olha o que aconteceu, volta lá, Isaías 37, o versículo 5, olha lá. Voltam um pouquinho. É 38, né? Perdão, 38. Acho que eu falei errado. 38, 5. Olha lá. E disse Ezequias: assim diz o Senhor, Deus de teu pai: ouvi a tua o quê? E vi as tuas, e eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos. Pode aplaudir o Senhor Jesus aí. Agora, a enfermidade era para o quê? Morte. Mas depois daquela oração que arrumou a vida de Ezequias, ele viveu mais 15 anos. Você está entendendo que se você arrumar a casa, as coisas podem se tornar muito mais fáceis na sua vida? Você está entendendo que se você arrumar a casa, a coisa pode funcionar muito melhor na tua vida? Você está entendendo? Pastor, você precisa arrumar a tua casa. Você precisa parar e arrumar. Pastor, ele virou o rosto. Naamã deu o mergulho. Depois do 7º mergulho, o que aconteceu com ele? Curado, completamente curado. Glória a Deus. Resolveu, porém. Talvez a maior dificuldade nossa é em cumprir aquilo que Deus está dizendo para a gente cumprir. Irmão, não sei quanto tempo você tem para fazer essa oração. Eu não sei quantos mergulhos você vai ter que dar. Mas uma coisa eu sei, que se você arrumar, se você fizer, a bênção vai chegar. Glória a Deus. Só para a gente concluir, Josué capítulo 7, versículo 13. Vamos ler a única batalha que Josué perdeu aqui. Porque ele não procurou a Deus, irmãos. Não tem texto na Bíblia que diz que Josué perdeu. Aqui ele perdeu. Versículo 13, olha a orientação de Deus aqui. Depois de ter falado para ele que havia pecado no arraial, e que enquanto houvesse pecado não teria bênção. Ou seja, o Josué precisava botar a casa em ordem. Glória a Deus. Não venceram. A única derrota de Josué na Bíblia foi porque a casa não estava em ordem. Quando arrumou a casa, olha lá, ó, levanta-te, santifica o povo e diz: santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel: há anátema no meio de vós, Israel, diante dos vossos inimigos não podereis suster-vos até que tireis os anátemas do meio de vós. Vocês não vão ganhar nada, não vai ter vitória enquanto não arrumar a casa, não pôr a casa em ordem. Não vai ter vitória, não vai ter sucesso, não vai ter conquista enquanto houver bagunça.
tem que arrumar a casa, santifica, arruma a casa. Agora, irmãos, o texto diz aqui que tinha até amanhã. Quem tinha pecado foi Acã, irmãos. O Acã estava com a casa bagunçada. Tinha prata, tinha ouro e tinha uma capa babilônica que não era para eles terem pegado nem prata nem ouro, que era consagrada ao Senhor, e a capa não era para ter pegado, de Jericó. Aquela capa lá, aquelas coisas representavam a bagunça da casa de Acã. Aquilo ali não agradava a Deus. Por causa daquela bagunça, todo Israel sofria. Você está entendendo que se a tua vida tiver bagunça, a tua família também sofre? Se na tua vida não tiver ordem, a tua casa também sofre? Pastor, precisamos arrumar a casa e rápido. Agora, irmãos, entenda bem. O Acã teve a noite toda para arrumar a casa. O Acã teve uma noite inteirinha para procurar Josué e falar: ô Josué, eu peguei prata, eu peguei ouro, eu peguei uma capa, eu escondi lá na minha tenda. Ele teve uma noite todinha, irmãos. E sabe o que o Acã fez? Nada. Não fez nada. Não mexeu um dedo, irmão. Não fez esforço algum para arrumar a casa. Pastor, ele teve uma noite inteirinha para arrumar. Eu acredito, irmãos, que se Acã tivesse ido durante a noite, procurado Josué e dito o que tinha acontecido, talvez a misericórdia do Senhor teria se estendido sobre ele. Santificai-vos hoje, porque amanhã eu vou resolver essa situação. Ezequias, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não. O que o Ezequias foi fazer na mesma hora? Arrumar a casa. Ezequias morreu? Não. O Ezequias não morreu. Agora, olha o que aconteceu com Acã aqui, irmãos. Versículo 20. Olha lá. 20. 7:20. E respondeu Acã a Josué e disse: verdadeiramente pequei, porque ele foi descoberto. Ele só assumiu o pecado porque foi descoberto. Verdadeiramente pequei contra o Senhor Deus de Israel, e fiz assim e assim. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica, 200 quilos de prata e uma cunha de ouro do peso de 50 siclos, cobicei, tomei, e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, na minha casa. Está na minha casa. E a prata por debaixo dela. Porque ele foi descoberto, não foi porque ele assumiu. Esse assumiu o pecado aqui. Ah, eu estou errado. Reconheço que eu estou errado. Agora é tarde demais, irmãos. Agora é tarde demais. Não tem o que fazer. Foi pego. Antes, durante a noite, ele poderia ter ido. Ezequias, põe em ordem a tua casa. Ele foi lá e orou. Ele foi lá e arrumou. Aqui, ele não arrumou. Ele foi descoberto. E diz mais, olha lá. Então Josué enviou mensageiros e foram correndo da tenda. E eis que tudo estava escondido na sua tenda, e a prata debaixo dela. E tomaram, pois, aquelas coisas do meio da tenda e trouxeram a Josué todos os filhos de Israel e deitaram perante o Senhor. Então Josué e todo Israel com ele tomaram Acã, filho de Zerá, a prata, a capa, a cunha de ouro, seus filhos, suas filhas, seus bois, seus jumentos, suas ovelhas, sua tenda e tudo quanto tinha, e levaram para o vale de Acor. Vale de Acor é lugar de desprezo. E disse Josué: porque o Senhor nos turbaste, o Senhor te turbará a ti e todo Israel o apedrejou com pedra, e queimaram com fogo e apedrejaram com pedras. Mataram toda a família, irmãos. A pedrada. Ele teve uma noite inteira para salvar a família dele. Ele teve uma noite inteira para arrumar a casa. Você está entendendo que talvez eu e você estamos passando pela noite? Nós estamos em tempo de arrumar as coisas. Nós estamos vivendo uma época onde as coisas precisam ser colocadas em ordem. Talvez nós estamos vivendo a melhor fase espiritual da nossa vida, irmãos.
aonde tudo precisa ser organizado, porque a partir daí, irmãos, a nossa casa será totalmente salva. Glória a Deus. Agora, a noite passou, irmãos, o dia do acerto de contas chegou, e a casa do Acã não estava em ordem. A casa do Ezequias estava, glória a Deus. A casa do Acã não estava em ordem. Irmão, não sei qual é o porém. Eu não sei qual é a situação. Eu não sei o que você tem de arrumar. Mas ouve o que o homem de Deus está falando para você nessa manhã. Põe a tua casa em ordem. Arruma tudo. Arruma tudo. Verifica o que está fora de ordem. Porque pode passar a noite, irmãos. Pode chegar o dia do acerto de contas. E aí, se a gente não está bem, irmãos, misericórdia. Melhor coisa é a gente estar com a casa em ordem. Melhor coisa é que a gente está com as coisas arrumadas. Melhor coisa é a gente estar tudo certinho. Ninguém vai poder falar nada de nós. Não vai ter acusação contra nós. Glória a Deus. Põe a tua casa em ordem. Arruma tudo. Deixa tudo certinho. Deus vai te abençoar. Amém? Pode aplaudir o Senhor Jesus aí, bem forte, bem bonito, que esse Deus merece. Amém? Glória a Deus.